Boa noite, me chamo Jonathan, aluno do ProF, campus Miracema, no Tocantins. Hoje irei falar sobre o mapa conceitual sobre a disciplina Problemáticas da Educação Física Escolar. Ela foi dividida em 7 semanas ou 7 temas. Quais são os temas? Abandono do trabalho docente, relação teoria e prática, aspectos legais, afastamento e indisciplina, dificuldades relacionadas ao ensino do esporte, questão de gênero e temas emergentes do contexto pedagógico. Primeiramente, iremos falar sobre abandono do trabalho docente, este qual se refere à atuação do professor. A atuação do professor dentro do texto base são divididos em 3 formas. A tradicional, que se refere a esportivista, né, historicamente esportivista, que trabalhava mais questões biológicas, desenvolvimento físico, desenvolvimento esportivo. O desinvestimento pedagógico, que é o qual mais citado, o tema mais importante, é a questão do professor não querer mais dar a aula na formação, na questão da formação do aluno. Ele deixa a aula a Deus dará. O aluno tem, em grande maior parte, liberdade para fazer o que quer, quando quer, e dando, às vezes o professor, quando ministra a aula, às vezes é Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola, e não tem um aspecto formativo de fato. E as inovadoras ou renovadoras, estas se contrapõem, como podemos ver aqui, ao desinvestimento pedagógico, buscando novos métodos e meios para a formação do aluno através da educação física escolar, né? Dentro dessa atuação, temos dimensões de análise, o qual analisamos a sua atuação. Esses quais são o processo de transformação da área, como a área vem evoluindo com o tempo e de acordo com as suas condições, as condições objetivas do trabalho, como ela se encontra, quais materiais, o estado da aula, como o professor pode ministrar as aulas, a cultura escolar e a relação com a disciplina, com a visão dos outros professores, de todo o ambiente, né, companheiros de escola, de instituição, em relação à disciplina, né, questão cultural mesmo, se a disciplina é bem vista ou não. E as disposições sociais do professor, onde o professor se encontra nesse ambiente, né. Passando para o próximo tópico, que é a relação teoria e prática. A teoria e prática se relaciona entre saber fazer e saber sobre o fazer, né? Não basta ensinar a fazer, basta ensinar sobre o fazer, o porquê fazer, como fazer, onde se inclui esse ensino. Por quê? Muitos não entendem o porquê do ensino da prática do esporte, o porquê do esporte dentro da formação do aluno, né? E muitas vezes, com a formação tradicional, entendemos que ela é feita para quem tem capacidade física para tal, né? E acaba excluindo muitos alunos. E não entra a questão formativa do aluno. E essa dicotomia acaba tirando a questão pedagógica das aulas. Aí agora, passando para a semana 3, aspectos legais. A legislação, em grande maior parte, é muito arcaica. Ela vem desde a primeira LDB, né, até 2003, a lei específica da educação física. E por isso, acaba que naquela época, até hoje acontece, mas muito naquela época, muita dispensa dos alunos, pois não tinha critérios específicos para dispensa. Agora tem a questão do aluno noturno, do que trabalha, grávida e etc. Mas, infelizmente, ainda ocorre muito outros tipos de dispensa, que depende muito situacional. E o professor acaba sendo obrigado a caçar meios e métodos para incluir esses alunos dentro da aula, algo que vem melhorando com o tempo, mas porém, todavia, ocorre com muita frequência. Vindo para a semana 4, o qual fala sobre o afastamento em disciplina, primeiro devemos entender o que é afastamento e o que seriam os critérios da disciplina, né? Primeiramente, o afastamento não é necessariamente a falta do aluno na sala de aula, a falta do aluno da aula em si, porém, a falta de participação, de interesse
são causadas principalmente por aulas desinteressantes, aulas repetitivas, aulas chatas e pela exclusão causada pelo ensino tradicional, né? Um ensino mais esportivizado, onde alunos que têm maior dificuldade não despertam mais interesse sobre essas aulas, pois sentem muita dificuldade de participar. Um aluno que tem talvez algum transtorno ou alguma deficiência não vai conseguir se desenvolver tão bem quanto alunos que têm essa prática constante do esporte e têm essa certa facilidade. E isso, se o professor não saber ponderar, não saber equilibrar a situação, saber adaptar, incluir os alunos, isso vai causar a exclusão e a falta de participação, consequentemente o afastamento do aluno. E a indisciplina? A indisciplina pode ser a falta de obedecer regras, a falta de participação em si, por motivos torpes, por exemplo, o professor exigir algo ou pedir algo para o aluno, se sente, ele levantar, fala, ele fica calado. Isso, até eu sofri muito no meu início docente com isso, até eu entender como é que funcionava, tudo mais. Isso pode ser causado por crise de valores, principalmente quando se fala da problemática em si da indisciplina, às vezes pode ser causado por questões psicológicas, psicossociais, mas pode acontecer por crise de valores, ele não entender regras, não compreender as regras, ou por agir assim por atenção e vários outros motivos. E um principal problema que eu vejo, o maior problema de fato, a indisciplina, é a relação escola-família. Às vezes a família traz valores que não conseguem ser inclusivos em sociedade, principalmente dentro da instituição escolar, que traz problemas para os alunos seguirem regras. E apesar da escola ter seu papel formativo, seu papel de ensinar valores, essa relação escola-família deve ser muito bem feita, a família fazendo seu papel e a escola fazendo a sua, pois senão sobrecarrega, né? E para trazer soluções para o primeiro modelo do afastamento, temos que trazer modelos de ensino, inclusão e diversificação, trazendo mais participação dos alunos e interesse. E para resolver o segundo, seria novos métodos de ensino de valores, trazendo, por exemplo, o Sport Education, que é um método utilizado para ensinar através do esporte. Indo para a semana 5, o qual fala sobre a dificuldades relacionadas ao ensino do esporte, temos primeiro a questão dos problemas históricos. Primeiro problema histórico, o modelo esportivista. Podemos ver que em todos os outros tópicos, esse modelo esportivista acabou atrapalhando muito a questão da formação do aluno. Quando se fala de prática esportiva para desempenho, o modelo esportivista teoricamente seria perfeito, mas não é o que buscamos dentro da educação física escolar. Dentro da educação física escolar buscamos a formação do aluno, a inclusão, a compreensão de sociedade, onde ele se situa em sociedade, qual é o seu papel como cidadão. E dentro desse contexto temos o quarteto fantástico, são os 4 esportes principais que se mais desenvolveram, que são o futebol, vôlei, basquete e handebol, e que são frequentemente trabalhados e fixos, tanto que eles entram até em questões legais, né? Dentro da BNCC, por exemplo, que também traz outros esportes, mas a gente vê que eles são mais presentes como simbólica. Hoje que está começando a se alterar um pouco isso. E a principal crítica é a crítica à relação treinamento e educar, e a questão da exclusão. Não devendo haver exclusão. Quando a gente vai treinar e ensinar o esporte deve ser não o esporte pelo esporte, mas o esporte para a formação. Muitos professores levam o esporte como uma prática competitiva, e isso dificulta a inclusão de alunos que não têm essa participação, né, visão de competição, que acham, se sentem desvalorizados, né, porque tem dificuldade, não tem tanto interesse e por consequência se sentem excluídos, até mesmo alunos que têm algum distúrbio, transtorno ou dificuldade ou até mesmo alguma deficiência se sentem excluídos, e a gente como professor devemos trazer meios e métodos para incluir esses alunos, como é visto aqui, a solução, metodologias alternativas, modelos alternativos e o trazer o máximo possível protagonismo, eles participarem de forma ativa, né? E passando para a semana 6, no qual a gente fala da questão do gênero, primeiramente devemos lembrar da questão do estereótipo de gênero. Mas para isso a gente precisa entender o conceito. Primeiro o que é sexo, que é o conceito biológico, que seria homem e mulher. A questão de gênero, que é a questão social, onde ele se vê socialmente, se
si, a escolha que ele vai fazer, né? Isso entra a questão cultural. E a orientação sexual, o qual ele se sente interessado. Todos esses conceitos é muito importante serem ensinados dentro da educação escolar. Por quê? Porque tudo isso se relaciona tanto com esporte quanto outras disciplinas. Então, por consequência dessa questão cultural, dessa problemática, acaba havendo a desigualdade de oportunidades. Muito caso, por exemplo, dentro da questão de sexo, dividir a turma por sexo, feminino e masculino, meninas não podem jogar com meninos porque machucam em certas situações, ou então esporte específico para meninos, esporte específico para meninos que não deveriam ser o correto. E essa construção é uma construção cultural, o qual vem se dissolvendo com o tempo, porém ainda existe muito e devemos trabalhar isso frequentemente. E sempre buscando a equidade de gênero, né? E o respeito mútuo. Não adianta falarmos sobre isso e não trabalhar a equidade, o trabalho de igualdade e equidade, né? E para isso precisamos trabalhar novas estratégias didáticas frequentemente, porque é uma mudança constante. Nós devemos estar sempre preparados para as situações. E finalmente, a semana 7, ela que trabalha temas emergentes do contexto pedagógico, que abrange todas as outras semanas. Ela foi o principal livro, A Pedagogia do Oprimido, o texto que embasou, do Paulo Freire. Ele traz a conscientização, a compreensão da realidade. Devemos trazer, como eu falei, todo o texto, desde o início até agora, a formação cidadã, a compreensão da sua realidade, onde o aluno se situa em sociedade. E para isso precisamos da educação libertadora. Dentro dessa educação libertadora podemos trazer dois contextos que eu achei importantes: a praxis, a relação ação-reflexão. Não adianta agir, praticar e fazer sem compreender, sem refletir a situação. Exemplo, jogar futebol sem compreender o papel do futebol dentro da sociedade, como é que ele se desenvolve historicamente, como é que ele influencia a sociedade e por aí diante. E o diálogo que tem um papel importantíssimo dentro do ensino. Como ensinar sem dialogar, sem entender o aluno, sem compreender onde ele se situa. Muitas vezes a gente julga ou age de acordo com o aluno sem compreender onde ele se encontra. O aluno tem problema para aprender X coisa, tal coisa, tem dificuldade de chegar ao horário, mas a gente não entende o aluno, o porquê disso, como é que a gente vai corrigir isso. A gente vai só criticar, não vai ajudar, não vai fazer o papel formador. E para isso precisamos da educação física como prática de liberdade, se libertar do seu papel de oprimido, né? E agora, finalizamos a apresentação de todo o mapa conceitual. Gostaria de agradecer e uma boa noite.